Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Universidade Estácio de Sá. Olha, minha gente, eu vou contar para vocês o seguinte. Eu tenho um grande amigo que, depois de ter trabalhado em redações importantes no Brasil, ele foi trabalhar em Brasília e ficou trabalhando em Brasília como assessor de área econômica. Eu não vou dar o nome dele aqui, porque não sei se ele gostaria que eu contasse essas particularidades. Mas ele ficou como assessor de ministros da área econômica no governo Fernando Henrique e tal. Era uma boa fonte, bom profissional de imprensa e tal, papapi, papapá. De repente eu o perdi de vista e o reencontrei muitos anos depois, já na era Lula, bem segundo governo Lula, ou algo assim. E aí, oi, como vai? O que há? O que você está fazendo? O que você não está fazendo? E ele disse para mim que tinha se tornado assessor de imprensa e diretor também de relações com a imprensa, coisa que o valha, de uma grande multinacional que produz vidro. Aí, na hora, eu disse, cara, que emprego maravilhoso. Ele disse, por que você acha isso? Eu disse, porque qual é o problema que uma empresa que produz vidro pode gerar ou ter? Pode ter uma coisa mais essencial assim, de produto industrial, mais presente na vida cotidiana das pessoas que o vidro, talvez o plástico. Mas o vidro está na nossa vida em tudo, nos recipientes, nas residências, nas construções, né, nas coberturas, nos automóveis. Em tudo quanto é lugar você tem o vidro, em tudo quanto é componente industrial tem alguma coisa de vidro. Os computadores têm, os televisores têm, os micro-ondas têm. O vidro é um elemento incorporado à vida das pessoas, à cultura das pessoas e tal. Mas pensa bem, que tipo de problema pode ter uma indústria que trabalha com vidro? Né? Qual desgaste de imagem ela pode ter trabalhando com vidro? E eu fiquei brincando com esse meu amigo, dizendo, poxa, esse é um emprego que eu pedi a Deus. Por falar em vidro, a coluna de hoje, Sem Papas na Língua, do nosso querido Dionísio da Silva, vai falar exatamente sobre o vidro, que é um produto, como está ele dizendo aqui, onipresente em nossas vidas, cumprindo muitas missões, muitos papéis. Dionísio, bom dia para você. Bom dia, querido Boixá. Vou emoldurar essa introdução, que é uma coisa realmente fantástica, né? O vidro está em todo lugar e essa pessoa faz um depoimento desse enseja você que faça essa divagação tão bonita. Boixá, e eu devo muito do que eu descobri sobre vidro, que eu venho pesquisando o viés etimológico há algum tempo, há um querido colega dos tempos da UFSCar, o Edgar Dutra Zanotto, cuja especialidade é vidro, e foi ele quem, a pedido do Vaticano, esclareceu aquele milagre lá em Ferraz do Vasconcelos. Lembra? Tinha uma imagem que chorava, um vitral que chorava. E daí que eram lágrimas de sangue, não era? Algo assim? Isso, lágrimas de sangue, porque escorria uma coisa lá e tal, e disseram que era lágrimas da santa. E o Vaticano quis fazer um estudo disso e encomendou a um especialista. Foi encontrar no interior de São Paulo. Poucos sabem, né, que São Carlos tem centros de pesquisa avançadas em engenharia de materiais, sobretudo em cerâmica, e ele esclareceu, dizendo que inclusive um dos cientistas europeus, se não me engano, tinha levantado a hipótese de que as lágrimas eram o derretimento do vitral. E o Edgar Dutra Zanotto provou que para esse vitral derreter e fazer uma lágrima, seriam necessários mais milhões de anos. Inclusive se usou uma medida que é assim quase incomensurável para dizer quantos anos seriam necessários. Se fosse assim, os vitrais europeus do primeiro milênio, não é? Teriam chorado, aquelas imagens teriam chorado muito antes de Ferraz de Vasconcelos, né? É claro. Agora, ô Dionísio, conta para nós, por que você foi atraído pelo vidro para um estudo etimológico? Eu procuro ver as palavras que estão mais em uso, e às vezes elas estão tão em uso, os objetos que elas designam estão em uso,
que não são sequer citadas, ou então não são muito citadas, Boixá. Por exemplo, você lê o Alcorão de ponta a ponta e não encontra a palavra camelo. É impossível você imaginar um árabe sem camelo, mas é aqueles povos do deserto sem camelo. Mas ele é tão indispensável que nem precisa citar. É como você convida alguém para uma reunião e diz, olha, vai lá numa reunião, vai ter uma reunião lá hoje na Band, vai ter mesa, vai ter cadeira, a luz vai estar acesa, vai ter ar-condicionado. Quer dizer, a gente não diz isso, é óbvio, né? E daí eu comecei a observar que o vidro está aqui na minha cara, nos meus óculos, está na tela do computador, está no celular, está na lâmpada, está na janela pela qual eu olho a paisagem para ver se a Laura Ferreira acertou o tempo. O vidro está em todo lugar. E estão surgindo, Boixá, outras palavras que ainda não estão nos dicionários, como, por exemplo, no carro, onde agora está uma boa parte dos nossos ouvintes, que estão em vidros com insufilme, que é o filme que torna a pessoa ínsula, torna a pessoa uma ilha ali dentro. Ela não foi para o dicionário ainda essa palavra, mas todo mundo está usando. Insufilme. Quer dizer, é porque é um vidro que isola a pessoa como uma ilha é isolada em relação ao resto dos territórios pelo mar. Isso. Ou pela água. Exatamente. E a outra coisa, Boixá, é que a etimologia dessa palavra e das palavras derivadas de vidro é controversa, é polêmica e é um desafio para quem estuda palavras. Para a ciência também a invenção do vidro é um desafio. As variações são incríveis. Os fenícios dizem que trabalhavam com vidro há 4.000 anos antes de Cristo. Os egípcios provam que sopraram o vidro 1.400 anos antes de Cristo. Mas a mais bonita, que eu acho que os nossos ouvintes vão preferir, e que eu também preferi, é a versão lendária da invenção do vidro. Os fenícios, posso contar, Boixá? Pode, claro. Os fenícios estão voltando do Egito, voltando para a Fenícia, e param às margens de um rio e pegam os sacos que ele trazia nas costas, que eram sacos de natrão. Natrão é uma substância de uma planta para tingir a lã, para tingir roupa, para dar cor às roupas, e eles colocam aqueles sacos ali ao redor de um fogo, que eles fazem esse fogo com lenha, e esses pedaços mais grossos do natrão, eles usam para colocar ali as vasilhas onde eles vão cozinhar as caças, os animais que acabaram de caçar, para se alimentar. Eles comem, deitam, dormem, o fogo continua aceso. Quando eles acordam, essas pedras de natrão, elas se transformaram em blocos muito brilhantes e que parecem assim umas pedras preciosas. Daí tem um sábio que está chefiando a caravana, ainda bem que a caravana é chefiada por um sábio, né? Ele pega esses restos, esses pedaços, acende de novo, e se torna de novo derretido, ele passa a faca ou a espada ali e para espanto das pessoas, vê que aquilo é colorido e está inventado o vidro. E transparente, né? E transparente é a principal qualidade do vidro. Porque a transparência é que ele permite ancestralmente, minha gente, ele permite proteger ambientes sem fechá-los à entrada da luz. Isso. Antes, ou você não tinha janelas, ou tinha janelas muito pequeninas, né? Ou porque você tinha que se proteger do vento, tinha que se proteger da intempérie, e até mesmo de insetos, de animais ou de inimigos, sei lá. Quando você coloca uma superfície transparente, você permite que a luz, que é essencial, entre e todo o resto não, né? Se torna intransponível. Agora, tem um áudio que separaram para nós. O que é esse áudio, Dionísio? É muito interessante. Vamos rodar, ouvir? Porque vale a pena. É onde entra o vidro na língua portuguesa de uma forma cantada, inclusive com uma canção infantil. Vamos lá. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia
volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Olha aí, nunca tinha me lembrado do vidro presente em Ciranda Cirandinha. Era, o amor que tu me deste era pouco, como é? O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Todo mundo sabe cantar essa música, né? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a minha volta. Agora, você disse que essa foi a primeira presença do vidro na música popular brasileira, ou no cancioneiro brasileiro? É a primeira, sim, que eu saiba, porque eu não achei nenhuma outra mais antiga. A própria canção infantil, ela retoma uma coisa muito presente na cultura de todos os povos, que é o anel, que é feito de ouro, de prata, para durar sempre, como o amor ou a aliança, né? O próprio anel, nesse caso, chama-se aliança, a aliança que é feita ou entre duas pessoas no casamento, ou na sagração de um bispo que também recebe anel, o papa que também recebe o anel. Quer dizer, o anel indica uma coisa perene, para durar sempre. E sendo de vidro, quebra, não é? Então, agora, o Dionísio, que palavras derivam... Primeiro, qual é a origem da palavra vidro? Qual é a etimologia de vidro? Boixá, olha, isso sim, é controverso. Os gregos comparavam o vidro, como ele é uma coisa transparente, então compararam com gelo. O grego chama o vidro de, por exemplo, cristalós, que vem de krios, que é o gelo. O latim chama de vitrum. E esse étimo, vitrum, que deu vidro em português, em latim é neutro, mas português não tem neutro, só tem masculino ou feminino. Uhum. A gente não sabe, Boixá, de onde é que veio a palavra vitrum para o latim. Provavelmente, tá? Nós temos gente muito culta aqui nos ouvindo hoje, inclusive alguns muito atentos lá desse laboratório que trabalha com essas aplicações agora do vidro no ouvido, fazendo ossinhos, para ser implantado para substituir outros materiais, porque o biovidro pode estimular a circulação sanguínea e outras coisas. As pessoas estão nos ouvindo hoje pelo aplicativo aí, porque ele não chega, a Band News não chega ao interior de São Paulo. São Carlos, mas então você especularia algo quanto à origem do fenício, os fenícios e os egípcios. Isso, porque eles deram aquele nome original, não é? O fato é, Boixá, que os gregos deram um nome prático. Os gregos eram um povo muito prático, os romanos também. Os romanos eram ainda mais. Eles disseram assim, isso aqui é parecido com gelo. Então, como é que é gelo em grego? É íalos e krios dá cristal, cristalos. Krios é gelo também. Então, em grego, o vidro é íalos, o krios, e o cristal, cristalos. O latim pegou do grego, e inclusive nós temos aí essas palavras, né? Criogênese, põe lá a pessoa dentro do gelo. Esta palavra cristalos, deu cristalos em latim, deu cristal em português. O fato é que é provável que essas línguas faladas pelos fenícios, pelos egípcios, legaram ao grego e o latim esse étimo também parecido com o gelo. Sempre que se inventa uma coisa, se compara com a anterior, não é? Para dar o nome. Quer dizer, portanto, a etimologia remeteria aos fenícios e aos egípcios. E aos egípcios. Embora o fato conhecido mesmo, etimologicamente, seja a origem grega e, mais especificamente, no caso do vidro, a origem latina, né? Porque vitrum tem muita semelhança com vidro. Agora, derivações de vidro, tem muitas, né? Vitrificado, vitrine, que mais que a gente tem como derivado de vidro? Bom, a mais clássica de todas, Boixá, é o vitral, né? Que embeleza as catedrais, as igrejas, né? Que permitiu, depois da invenção do vidro, o desenho no próprio vidro. Não sei se a gente pode falar em desenho aí, porque ele é construído quase junto, né? Se pinta o vidro. A passagem do vidro
branco para o vidro colorido também requereu depois tecnologias adicionais. Mas o vitral é uma produção artística referencial também. Em qualquer cultura, não é? E milenar também, né? Oi? Milenar também, né? Milenar também, E depois, Boixá, aqui em Petrópolis tem um palácio de vidro, porque o Dom Pedro II era tão apaixonado por essas aplicações novas que ele construiu lá um palácio de vidro para fazer propaganda do uso do vidro. Está lá até hoje, né? Aquele palácio de vidro. É belíssimo, atração turística. Agora, é uma atração turística. Algumas palavras derivadas e gíria também, né? Estou vidrado em você, né? O vidrado, como você olha para o vidro, através do vidro, né? Uma outra coisa, e o seu olhar se concentra para observar alguma coisa, e ele se fica parecendo de vidro, porque o vidro é imóvel, então eu estar vidrado em alguém equivale na gíria a dizer que eu estou paradão, né? Esse tipo de coisa. Vidrado é paradão. Agora, você relacionou aqui vários nomes, um deles você já fez referência, que foi o camelo, como coisa que está presente tão intensamente na vida das pessoas que pode nem ser citada ao descrever-se um ambiente. Como você mesmo disse, ninguém diz, vamos ter uma reunião amanhã em tal lugar para discutir tal coisa, e nesse lugar haverá mesas, cadeiras, lâmpada, coisa desse tipo. São elementos essenciais, porém personagens secundários da cena. Eu não sei se foi com esse propósito que você listou esses nomes, além de camelo, areia, deserto, telhado, automóvel, óculos, fumê, lente. Foi por esse objetivo? Foi mostrar que o vidro está presente e às vezes o nome dele, nem o etmo dele estão ali. Por exemplo, o vidro que recebe Insu filme, ele é chamado de vidro fumé, o vidro enfumaçado, que veio do francês. Foram os franceses que fizeram essa técnica. O vidro fica escurecido, de tal forma que você olha de dentro para fora, você vê, mas de fora para dentro você não vê quem está lá no carro ou na residência, não é? E então a palavra fumé tem a ver com fumaça, com fumo, mas ela refere a vidro, o uso dela é em vidro. Daí a areia. A areia foi utilizada na invenção do vidro. O tal natron, que eu não disse aqui, que está no etmo. O deserto está presente porque foi ali que se fez. Daí tem as expressões, Boixá. Por exemplo, a gente tem a lente do óculos, mas o olho também tem lá dentro, a gente diz o vítreo, tem várias palavras da oftalmologia que tem o etmo de vidro. E às vezes não tem, mas referem o vidro. E quando você pisca, a pálpebra, aliás, se você não piscar, o olho seca, fica um horror, não é? É preciso piscar. E você não tem que lembrar, agora eu vou piscar, agora não pisco, agora pisco, agora não pisco. São movimentos involuntários. Pálpebra vem de apalpar. O movimento das pálpebras é apalpar o olho. As duas pontas, tocar bem levemente, porque também se tocar muito forte, pode machucar. Piscar a mesma coisa. A mesma coisa. E depois tem as expressões, Boixá, que são curiosíssimas, que também o vidro está ausente. As pessoas acusavam você, haverá de lembrar-se, eu fiquei uns 4 dias com o Maguila para fazer um perfil do Maguila. E a coisa que eu mais ouvi, aliás, achei uma pessoa extraordinária, né? O cara plantava postes na beira das estradas até 20 anos e vai ser boxer e fica campeão brasileiro sul-americano e vai lutar em Nova York com o campeão mundial, né? E diziam assim, o Maguila tem queixo de vidro. Não verdade. É verdade. Diziam que ele tinha queixo por quê? Porque a pessoa, você parece feito de vidro, vive se quebrando, né? Esse tipo de coisa. Isso. E na política se diz, o PT era muito bom como estilingue. Mas quando ele passou a vidraça, daí ele não soube ter a mesma competência. E fulano de tal tem telhado de vidro. Também, isso. Também, que é vulnerável, fica certo. E os nazistas não descobriram, né? Mas se
se tivesse mirado no exemplo dos brasileiros, né, não usariam arame farpado sobre aqueles muros, colocariam caco de vidro, né? O que tem de caco de vidro em cima dos muros. É uma coisa incrível. Bom, e aqui dentro de onde eu trabalho, este lugar onde eu trabalho, chama-se Aquário. O estúdio é cercado de vidros. Olha. Aquário é o nome do estúdio, um nome, enfim, de jargão jornalístico do estúdio, e também a área onde ficam os chefes nas redações. A ideia de que as redações têm que ser transparentes, tudo que é feito ali dentro tem que ser visto, percebido, compartilhado, fez com que as salas, nas redações modernas, né, as salas dos chefes, que normalmente são isolados, sejam sim isoladas, mas por vidros, por paredes de vidro, de tal forma que tudo se vê, tudo se percebe. A primeira sala de chefe com vidro fumê que eu vi foi no Globo, feita pelo meu saudoso amigo e chefe de sempre, Evandro Carlos de Andrade, já aí nos anos 80, provavelmente. Ele queria um pouco de privacidade. Muita gente achou que aquilo feria um valor, um princípio estético das redações, mas não é não. É que o Evandro tinha o saudável hábito de tirar uma pequena cesta de vez em quando dentro de sua sala. Claro, é um negócio saudabilíssimo, né? Saudabilíssimo. Eu não sei se foi isso que o fez colocar vidro fumê na sua sala, no seu aquário, mas de qualquer maneira ele tinha esse hábito eventual, não chegava a ser diário, não. Bom, Dionísio da Silva, com muito vidro para você, muito cerol, que aliás é um derivado do vidro para soltar cafifa, é proibido, né? Eu te agradeço mais uma vez pela Sem Papas na Língua de hoje e a gente volta a conversar na quinta-feira que vem. Obrigado, Boixá. Uma boa semana para vocês também. Tchau, tchau.